Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao Daniel Davis Deep Dive, edição Roadshow. Eu ainda estou em Tbilisi, na Geórgia, participando de uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Muita coisa está acontecendo, e eu não posso esperar até voltar para o estúdio para contar tudo, porque há vários desdobramentos, tanto na guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto na guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que afetam diretamente o rumo desses conflitos e a segurança nacional americana. E já adianto, não são boas notícias por nosso lado. Então, vamos direto ao ponto. Para os Estados Unidos, vamos começar com Rússia e Ucrânia, porque o presidente Trump disse, direto do Salão Oval, que mesmo tendo assumido o cargo afirmando lá em 2023, eu vou acabar com essa guerra em um dia. Mas o presidente Trump está tentando assumir o crédito por algo que parece ser, pelo menos no papel, uma abertura diplomática, uma iniciativa do Zelensky em direção ao Vladimir Putin, dizendo algo como, olha, talvez a gente precise buscar um acordo negociado. É assim que o Trump descreve essa reunião. Olha, eu não sei. Fico feliz que talvez estejam conversando sobre se encontrar. Acho que a gente teve muito a ver com isso. Eu sei exatamente o que eles estão fazendo. Mas acho que seria ótimo se reunissem. Eles precisam resolver isso. Os dois vão ter que fazer concessões. Fui eu que sugeri essas concessões. E sabe, a gente teve bastante influência nisso. Adoraríamos ver isso acontecer. São duas pessoas muito boas. São dois países, quero dizer, incríveis, países lindos. Eles precisam parar. No mês passado, foram 25 mil pessoas mortas. Soldados, na maioria. Algumas pessoas, mas principalmente soldados. E tem sido uma média de quase 25 mil soldados mortos por mês. Eu tenho sido muito firme em dizer que eles precisam acabar com isso. Mas precisam mesmo. Quero que cada um faça certas concessões. Acho que eles vão fazer isso. Então aí está o presidente Trump, falando do Salão Oval, tentando soar como uma pessoa inteligente, como se fosse um mediador independente. Ele diz que só quer ajudar os dois lados. Eu venho pedindo isso há meses, e estou pedindo que um dos lados faça algumas concessões. Eu estou pedindo para o outro lado fazer algumas concessões e tentando juntar todo mundo. Mediador independente. É isso que ele diz que está defendendo aqui. Mas será que é isso mesmo que ele está fazendo? Acho que você já sabe a resposta. E a resposta é não. Vamos dar uma olhada no que aconteceu durante a noite, porque a CNN noticiou que mais de uma dúzia de parlamentares republicanos desafiaram a própria liderança. Será que desafiaram mesmo? E o presidente Donald Trump, votando junto com os democratas para aprovar um grande projeto de lei que libera bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, ao mesmo tempo em que impõe sanções pesadas à Rússia. Então, enquanto o presidente Trump fala de um lado da boca que está buscando um acordo negociado, que quer que os dois lados façam concessões, do outro lado, ele está indo com tudo. Está colocando mais sanções na Rússia, não menos. Está mandando mais dinheiro, mais armas e munição para a Ucrânia, na casa dos bilhões de dólares. O que aconteceu com todo aquele papo do presidente Trump no ano passado de que não ia mandar mais nada para a Ucrânia? A gente vai fazer aquele esquema tipo Pearl, em que vamos fornecer munição, armas, e todo mundo vai comprar isso da gente e depois entregar para a Ucrânia. Pois bem, agora aqui, não importa o truque de palavras ou a mudança de definições que você queira usar, esse projeto é para o Congresso dos Estados Unidos dar dinheiro do contribuinte americano para a Ucrânia. Então, por mais que tentem disfarçar, é isso que está acontecendo. Ou seja, o que ele disse antes era mentira, ou o que ele está dizendo agora é mentira. Eu não sei. Você escolhe. O fato é que estamos envolvidos ativamente, e esquece tudo o que ele falou. Voltando a 2023, o que está em jogo é mandar mais dinheiro para a Ucrânia e ajudar eles a vencer a guerra. Não tem nada a ver com fazer concessões. Isso não está colocando nenhuma pressão sobre o lado ucraniano para fazer qualquer concessão. E não é só o que o Congresso estaria fazendo para desafiar o presidente Trump.
Olha, na política de hoje em Washington, especialmente entre os republicanos, essa ideia de que todas essas pessoas desafiaram o presidente em algo que é realmente central para ele é, no mínimo, questionável. Vamos dizer assim, muitos políticos que desafiaram o presidente Trump nas urnas, ou quando chegam ao Congresso e não votam do jeito que ele quer, acabam tendo um grande problema. Agora, ontem à noite teve algo disso, sim. A gente tem que ser honesto sobre isso também, especialmente em relação à lei de identificação do eleitor. Pelo que parece, vários senadores republicanos votaram contra. Isso deixou o presidente Trump irritado. Então, tudo bem, há um certo potencial aí. Talvez eles realmente tenham ido contra o sistema. Mas quem não foi contra o sistema? O secretário de Estado, Marco Rubio. Presidente Trump, antes de mais nada, eu preciso mencionar isso para dar contexto. Do lado esquerdo da tela, a gente vê uma imagem de março de 2023, quando o presidente Trump mais uma vez promete acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. E agora ontem, o Marco Rubio disse, abre aspas, nós não somos mediadores imparciais nessa guerra. Nós não fornecemos armas para a Rússia, só para a Ucrânia. Nós não impomos sanções à Ucrânia, só à Rússia. Nós claramente escolhemos um lado, fecha aspas. Ele disse isso em voz alta. Então tá aí. A gente tem o presidente Trump, nesse trecho que eu acabei de mostrar, agindo como se fosse algum tipo de mediador independente diante das câmeras, para o público americano. E aí, por outro lado, o partido dele está votando para mandar mais dinheiro para a Ucrânia, para comprar armas e aplicar sanções contra o adversário deles, a Rússia. Enquanto isso, o secretário de Estado vai lá, fala diante do Congresso, com tudo sendo gravado, e diz abertamente, não somos mediadores, escolhemos um lado. Então não dá para dizer, com nenhuma esperança racional ou com qualquer credibilidade, que estão tentando encerrar esse conflito, quando estão literalmente financiando um lado contra o outro e aplicando sanções em um, mas não no outro. Essas coisas não são compatíveis. Não dá para conciliar. E o presidente Trump poderia ter pressionado a Ucrânia há muito tempo para resolver isso, mas não fez nada. Teve várias oportunidades, o que só leva à conclusão de que ele não quer. E essa é justamente a conclusão a que o pessoal do lado russo está chegando. E isso também não é nada neutro. Essa é uma situação que está ficando cada vez mais perigosa. Então, considerando o que o presidente Trump disse, o que o Congresso fez e o que o Rubio falou, houve uma resposta bem arrogante do Volodymyr Zelensky. Ele escreveu uma carta aberta ao presidente Putin, que foi publicada ontem, e o tom dela é cheio de arrogância e condescendência, como se ele estivesse numa posição de vantagem olhando de cima para o Vladimir Putin. E na prática, pelo que eu entendi, ele está pedindo a rendição da Rússia. Aqui está o que ele escreveu, onde ele resume boa parte disso. É dele mesmo, uma citação direta, não é resumo. Carta aberta ao presidente da Federação Russa, do presidente da Ucrânia. Quando você chegou ao poder na Rússia, há mais de 26 anos, muita gente na Ucrânia via você de forma positiva. Foi assim que aconteceu. Isso agora faz parte do passado. Hoje, a grande maioria dos ucranianos vê de forma positiva o fato de que nossos drones de longo alcance fizeram uma visita à abertura do seu fórum em São Petersburgo, percorrendo mais de 1.000 quilômetros. Como você sabe muito bem, essa distância não é o limite das nossas capacidades. E claro, isso é o presidente Zelensky provocando o presidente Putin e dizendo, olha só, no grande fórum econômico do presidente Putin, que ele gosta tanto de promover e exibir, eles sabiam que a Ucrânia tentaria fazer alguma coisa. Então, reforçaram a defesa aérea e tomaram outras medidas que não funcionaram, porque os drones ucranianos conseguiram passar. Eles atingiram parte da infraestrutura de petróleo, gerando aquela fumaça preta e incêndios enormes, o que foi realmente constrangedor para o presidente Putin. Então o Zelensky manda esse tipo de dossiê para torcer o parafuso depois de já ter cutucado o cara no olho e fala, te peguei. Só que não para por aí. Agora ele acha que está numa posição de vantagem
e diz: sabe de uma coisa, tudo aquilo, tenho muito mais de onde veio, e se você não fizer o que eu mandar, vai receber o resto. E aí o que você acha? Deixa eu testar, antes mesmo de mostrar qualquer outra coisa. O que você acha que vai ser a reação da Federação Russa? Você acha que o Vladimir Putin, o general Gerasimov, o Sergei Lavrov, você acha que eles vão dizer: poxa, ele lançou um drone, passou pelas nossas defesas aéreas e acertou umas instalações de petróleo. Droga. Tá bom, o que a gente pode fazer? A gente só tem que se render, deitar e morrer. Eu sei que estamos lutando há 4 anos e meio por isso, e já fizemos muitas declarações, mas, cara, ele tinha uns drones que conseguiram passar. Então, o que dá pra fazer, né? Quer dizer, agora os Estados Unidos entraram de vez e disseram que não são mais mediadores, que não são mais neutros. Escolheram um lado. A gente não tem como enfrentar tudo isso. É melhor se render enquanto dá tempo. Ou será que você acha que a resposta seria diferente? Algo mais do tipo: de jeito nenhum. E se acham que vão sair impunes, estão praticamente pedindo pra gente ampliar essa guerra e atacar alvos fora da Ucrânia. Acho que você já sabe para onde isso está indo. Sergei Lavrov não deixou nada sem resposta. Estamos prontos. Como o presidente Putin já disse muitas vezes, nós estamos sempre prontos para negociações. Mas não vemos essa disposição do outro lado. E o mais importante, não vemos parceiros capazes de fazer e cumprir acordos. Quanto aos ucranianos, o regime que chegou ao poder depois do golpe de fevereiro de 2014, acho que já não há dúvida de que eles são totalmente incapazes de cumprir qualquer acordo. Mesmo aqueles que os apoiam, que os financiam e os armam, sabem exatamente com quem estão lidando. E eu diria que os europeus defendem Zelensky com tanta força por um único motivo. Ele está travando uma guerra contra a Federação Russa em nome deles. Certo, essa última parte é realmente crucial, porque ele está destacando e repetindo em voz alta o que a gente vem dizendo nas últimas semanas, que a Rússia tem aumentado o tom das suas declarações e dos seus argumentos sobre o que está disposta a fazer, mostrando cada vez mais ousadia nas suas linhas vermelhas e cada vez menos paciência. Ele disse ali que a Rússia sabe que a Ucrânia está sendo usada como uma ferramenta pela Europa para atacar o país. E agora eles têm afirmado que houve mais ataques, inclusive desde a última vez que eu falei com você sobre isso, que passaram pelo espaço aéreo da OTAN e atingiram alvos dentro da Rússia. Acho que esse caso em São Petersburgo foi um deles. Pelo que entendi, o voo teve que passar pelo espaço aéreo da OTAN para chegar lá. O que significa que estamos basicamente dizendo: olha, eu sei o que a Rússia anda dizendo, não importa, porque a Rússia nunca vai fazer nada. Não existem linhas vermelhas. Vai ser só um monte de blá, 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 o que quer que ele tenha dito, e a gente vai fazer o que quiser. E como é que dá para chegar a outra conclusão diferente dessa? É bem isso mesmo. Isso aqui é de ontem à noite, da RIA Novosti, um veículo de mídia russo. A manchete diz que os Estados Unidos fizeram uma declaração alarmante sobre a situação da Ucrânia. No detalhe, eles afirmam que a Rússia acredita que o fornecimento de armas para a Ucrânia atrapalha o processo de negociação, envolve diretamente países da OTAN no conflito e que estão, abre aspas, brincando com fogo. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que qualquer carga que contenha armas destinadas a Kiev vai se tornar um alvo legítimo para Moscou. Essa declaração é um pouco mais forte do que o que ele vinha dizendo recentemente. Ele repetiu que qualquer carga com armas para Kiev será um alvo legítimo para Moscou e acrescentou que isso envolve diretamente os países da OTAN no conflito. E isso se soma ao que ele disse há pouco, sobre os Estados Unidos serem vistos como participantes diretos, porque nós mesmos dissemos isso. Não precisamos nos preocupar com a forma como somos caracterizados, é o nosso padrão de vendas. Rubio chegou a dizer abertamente: nós escolhemos Assad. Agora, o que você acha que a Rússia vai acabar fazendo com isso?
Você acha que isso vai continuar sendo só retórica? Que é só manchete e nada mais? Que eles fizeram declarações, mas não colocaram nada disso em prática? Eles atacaram a Ucrânia, acertaram alguns alvos, atingiram fontes de energia, atingiram várias coisas bem dolorosas. Foram, sei lá, mais de 600 drones e mais de 100 mísseis. E foi pesado. A maioria passou. Se você viu alguns vídeos disso, nem dá pra ver mísseis interceptores subindo, muito menos se acertaram ou não, porque simplesmente estão passando direto. Então, por que o Zelensky está tão confiante, tão cheio de si? Porque ele recebeu 8 bilhões de dólares, acho, nesse pacote. Ele não entende que o último que o Joe Biden deu foi de 6 bilhões. E isso não fez diferença nenhuma. O que há de errado com essas pessoas, cara, que acham que alguns bilhões de dólares vão mudar o que estão vendo com os próprios olhos? Ótimo. Você constrange o presidente Putin com um ataque de drone em São Petersburgo. Acha mesmo que eles não vão reagir a isso? Quero dizer, mesmo que tudo ficasse dentro da Ucrânia, qualquer coisa que você consiga fazer, eles conseguem fazer 5, 7, 10 vezes mais. E isso não vai levar a nada bom. Então por que você fica tão satisfeito com isso, a ponto de enfiar o dedo, ou melhor, um bastão, ainda mais fundo e girar, praticamente implorando para ele reagir? Pois é, talvez esse seja o ponto. Talvez essa seja a jogada que Zelensky esteja tentando provocar Putin. Porque eu acho que, na cabeça distorcida dele, o Zelensky pode estar pensando assim: olha, quer saber? Não basta eu receber 8 bilhões de dólares. Ele provavelmente sabe melhor do que eu que 6 ou 8 não são 60. E que 60 não fez diferença. Então 8 com certeza não vai fazer. Seja o que for, é uma quantia minúscula. Ele vê isso na linha de frente. Ele sabe o que os drones estão fazendo. Ele pensa, sim, temos muitos drones, conseguimos fazer algumas coisas, estamos realmente atrasando os russos e causando muitas baixas. Mas ele também vê que isso não está mudando nada de substancial no campo de batalha. Não está mudando o equilíbrio. Pode até ter desacelerado algumas coisas. Mas desacelerar não é vencer, pessoal. A única coisa que ele pode estar fazendo é dizendo: eu preciso provocar um ato absurdo da Rússia, do outro lado da fronteira, e isso vai fazer a OTAN entrar na briga por mim. Aí não é mais só eu contra a Rússia. Agora é toda a OTAN. Tenho todos os meus grandes aliados aqui atrás de mim, então vou agir para tentar provocar isso. De jeito nenhum. Porque o que ele está fazendo é brincar, não só com fogo. Esquece o que o Lavrov disse. Isso aqui é os Estados Unidos, meu amigo, e a Europa Ocidental. Ele está brincando com fogo para tentar nos arrastar para dentro, para que a gente lute a guerra dele, uma guerra que não pode ser vencida. E agora ele quer que os mísseis caiam não em Kiev, não em Lviv, não em Bakhmut, nem em nenhuma dessas cidades. Ele quer que eles ataquem cidades europeias. Quer ver Berlim em chamas, Paris também. É isso que ele está tentando fazer, porque isso deixaria o Zelensky feliz. Marca bem isso. Guarda esse programa. Ainda não aconteceu nada. O Zelensky está cutucando a Rússia de propósito, tentando provocar uma reação para que eles ataquem a Europa Ocidental. Assim, esses países invocariam o artigo 5 e entrariam na guerra para lutar por ele. É muito parecido, não igual, mas muito parecido com o que o Netanyahu fez, distorcendo as coisas para fazer o presidente Trump lutar a guerra dele contra o Irã, usando as forças armadas dos Estados Unidos e arrastando o país para aquele conflito. O Zelensky viu isso. Ele disse, ei cara, eu quero um pouco disso. Então ele pensou, deixa eu ver o que posso fazer, mesmo estando em posição de fraqueza, para provocar a Rússia a fazer algo que obrigue uma reação do artigo 5. Aí, todo mundo, todos os exércitos aliados teriam que entrar e lutar por ele. Ele não tá nem aí se Berlim pegar fogo, não tá nem aí se Paris for destruída ou se alguma base militar deles for atingida. Nenhuma preocupação. Na verdade, isso deixaria ele feliz. Nada deixaria ele mais satisfeito do que ver fumaça saindo de um país ocidental. Porque é exatamente isso que ele quer. Usar o artigo 5 para nos arrastar para a guerra por ele. Mas a verdade é,
E essa é a parte distorcida de tudo isso, que no fim das contas, isso não vai fazer diferença nenhuma. Tudo que isso vai fazer é fazer todo mundo perder, porque a gente não tem condições de enfrentar eles. A questão é, será que vamos ser tão tolos a ponto de deixar que nos puxem para uma guerra, permitindo que ele faça declarações que provocam a Rússia, enquanto os Estados Unidos aparentemente ajudam e apoiam o Zelensky, jogando mais lenha nessa fogueira? Tipo, toma aqui mais algumas armas. Seja qual for a quantidade, é claro que não é o bastante para mudar nada de verdade, mas é o suficiente para deixar muita gente irritada na Rússia. E sobre essa questão de ser mediador, eu quero te mostrar outra coisa que o Lavrov disse ontem, que eu achei bem marcante, e que também mostra como eles têm total clareza sobre o que está e o que não está acontecendo. Ele também disse que os Estados Unidos não são um mediador, porque os Estados Unidos apoiam consistentemente a Ucrânia e continuam fornecendo armas e equipamentos militares nas quantidades necessárias. Então, diante de tudo isso, quando as pessoas dizem que não estamos prontos para conversar, só posso repetir, nós já estivemos prontos muitas vezes. Mais do que isso, não apenas estivemos prontos, nós realmente participamos de negociações, apoiamos essas conversas e assinamos os documentos correspondentes. É o Ocidente que não pode ser confiado para cumprir seus acordos. A estratégia dele é assim: promete uma coisa agora, depois ganha tempo. E aí volta aquela questão da confiança. Ele disse, olha, e claro, provavelmente estava pensando lá em 2014, porque eles sempre voltam a isso, o acordo que foi negociado com o Ocidente para encerrar o caso da Maidan sem violência, sem derrubar ninguém. Mas a gente não aceitou. Dissemos, não, vamos fazer do nosso jeito, vamos colocar a nossa pessoa lá. E foi o que fizemos. Depois vieram os acordos de Minsk, e mais tarde, em dezembro de 2021, houve uma chance de evitar a guerra. Uma proposta que o próprio Putin comunicou diretamente a Jens Stoltenberg, que era o secretário-geral da OTAN na época. A questão de Istambul, tudo isso, junho de 2024, é disso que ele está falando. E ele disse, nós sempre estivemos à mesa, sempre dispostos a conversar, mas não dá para confiar no outro lado. Então dá para ver que o lado russo está muito consciente do que aconteceu no passado. E hoje eles não confiam em nada do que a gente diz. E isso deixa eles nessa posição. E foi aí que a gente deixou a situação. O que você acha que a Rússia vai fazer agora? Porque com base em tudo que eu acabei de mostrar, só nesse episódio, a Rússia está diante de um dilema. Será que eles pensam, tá bom, uma guerra de desgaste, daqui a alguns anos, vai acabar enfraquecendo a Ucrânia de qualquer jeito? Mesmo com toda essa ajuda que eles recebem, a gente sabe que 8 bilhões de dólares não são 60 bilhões, e 60 bilhões não fizeram diferença nenhuma. Então, isso também não vai fazer. Eles vão revirar os olhos, deixar que falem o quanto quiserem, mas no fim das contas, tanto faz. A gente vai continuar só beliscando pelas bordas e no fim o Estado vai colapsar. Pode ser daqui a 1 ano, 5 anos, tanto faz, é inevitável, vai acontecer. Mas a gente vai seguir em frente. Esse é um possível desfecho. Agora, uma das opções que não existe é dizer, tá bom, vamos abaixar a cabeça, ir embora e nos render. Isso nunca vai acontecer, em hipótese alguma. Então nem dá para considerar essa possibilidade. A outra, que é bem mais real, é a Rússia dizer, chega, nossa paciência acabou. Vocês foram longe demais. Não só não dá para confiar que vocês cumpram o que prometem, como dá para confiar que vão manter a guerra. Não importa o que digam, a gente vê pelas ações e pelo dinheiro que vocês estão financiando a continuação da guerra, porque querem matar russos, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Então, eles podem chegar à conclusão, e eu chegaria também, se isso estivesse acontecendo com os Estados Unidos, se a Rússia estivesse fazendo isso com a gente, eu pensaria da mesma forma. Eu diria, tá bom, chega. A gente não vai ficar nesse ciclo eterno em que vocês continuam atacando os Estados Unidos sem pagar nenhum preço por isso.
nós imporíamos uma ameaça. Nós temos armas nucleares. Se vocês quiserem aumentar o nível do confronto, a gente sempre vai ter uma carta mais forte para jogar. A menos que queiram ver suas cidades destruídas, seja lá qual for o país, é melhor parar com essas provocações nas bordas, com essas ações convencionais de pequena escala, porque a gente não vai aceitar mais isso. Eu defenderia algo assim se as posições estivessem invertidas. Mas os papéis não estão invertidos. Esses são os papéis que nós temos e esses são os papéis que os russos têm. E eu acho bem possível que eles realmente ajam de acordo com o que disseram aqui. Agora, seja alguém no Ocidente, Zelensky, Macron, Starmer, o presidente Trump, Rubio, seja quem for, todos esses outros defensores da guerra podem achar que isso vai funcionar. Podem até querer isso tanto quanto o Zelensky quer. Talvez seja por isso que estão empurrando as coisas nessa direção, porque acham que conseguem controlar a situação. Ou então acham que a Rússia não vai fazer nada e que vão poder continuar indefinidamente, mesmo que isso dure mais 5 anos. Eles ficariam encantados com esse resultado. Mais 5 anos sem expansão, só continuando a forçar a Rússia a gastar dinheiro. Eles adorariam isso. Mas eu acho que esses tempos estão chegando ao fim. E os sinais que a Rússia vem mandando são bem fortes. Acho que eles estão se preparando para agir. E essa pode ser uma das nossas últimas chances de recuar disso, dessa loucura. Isso não pode funcionar. Não pode funcionar se funcionar. Significa ter um resultado bom para os Estados Unidos e para a Europa. Isso simplesmente não existe. Não tem um bom resultado. Não há nada nem perto disso na mesa. O que existe é, vamos evitar um desastre. Isso evita uma catástrofe. Isso evita a possibilidade de a gente escalar para um ataque nuclear e ter que encarar aquela decisão existencial. Vamos até a destruição mútua total e acabamos com tudo que temos, sem ninguém sair ganhando? Ou continuamos assim, deixando eles acharem que talvez possam vencer aqui? Tomara que isso não aconteça. Tomara que a gente não siga por esse caminho de novo, porque isso não pode e não vai acontecer. Ah, e não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe. Dá para ouvir em qualquer plataforma onde eles já escutam podcasts. É só você contar para eles. Where they already get their podcast. You just got to tell them.